Fala, nação de obstinados, professor J na área para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos de um tema muito importante, transitividade verbal. Muita gente aí tem dúvidas na hora de saber a transitividade do verbo. Hoje eu passarei para vocês alguns esclarecimentos e ficará tudo bem mais fácil. Pessoal, nós podemos dividir os verbos em verbos de ligação e verbos significativos. Os verbos de ligação, pessoal, eles também são chamados de relacionais, certo? Então, nós podemos chamar os verbos de ligação de relacionais. E os verbos significativos de nocionais. Os verbos de ligação, eles ligam uma característica ao sujeito, indicando um estado. Já os verbos significativos ou nocionais, eles indicam uma ação. Se nós formos lá para a predicação, para analisar os tipos de predicados, nós veremos que os verbos significativos, eles são geralmente núcleo do predicado verbal ou predicado verbo nominal. Eles são significativos. Eles são núcleo. Já os verbos de ligação, eles introduzem um predicado nominal, mas eles não são núcleo. O núcleo é um nome. Então, essa distinção é importante que seja feita entre os verbos de ligação ou relacionais e os verbos significativos ou nocionais. Dentro dos verbos significativos que exprimem uma ação, nós temos o verbo intransitivo, é aquele que já possui um sentido completo, certo? O verbo ali, ele já exprime um sentido completo. Por exemplo, quando eu falo eu ando no sentido de caminhar, eu já estou exprimindo o sentido completo. Eu ando, porque eu simplesmente ando. Temos o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento. Este complemento, chamado de objeto direto, pessoal, é sem preposição. É importante que vocês saibam disso, certo? Transitivo direto requer um complemento sem preposição. O transitivo indireto precisa de um complemento, que é o objeto indireto, com preposição. Certo? Essas informações são muito importantes. Intransitivo, sentido completo. Transitivo direto precisa de complemento sem preposição. Transitivo indireto precisa de complemento com preposição. Já o bitransitivo, nós temos dois complementos. Um objeto direto, um objeto indireto. Um sem preposição, outro com preposição. Eu trouxe aqui alguns exemplos onde nós trataremos desses 5 tipos de verbos, desde o verbo de ligação até o verbo bitransitivo. O que eu quero passar para vocês é que a transitividade ela vai depender do contexto. Então, aquela história de decorar, decora a transitividade, faz a pergunta, sem colocar o verbo em um contexto, pode induzir ao erro. Então, vou fazer com vocês aqui uma análise. Eu trouxe as 5 frases, todas com apenas um verbo, o verbo virar, e vocês verão agora o fenômeno do verbo se virar em todas as transitividades. Tranquilidade, vai ser bem interessante. Olha só, pessoal. Quando eu chego aqui e falo, Elaine virou modelo, certo? O verbo virar, aqui, Elaine virou modelo. Ele traz alguma ação, o verbo virar traz alguma ação, ou ele indica um estado. Elaine virou modelo, eu não consigo perceber nenhuma ação. Eu consigo perceber um estado mutatório, Elaine virou modelo, Elaine se transformou em modelo. Então, ele não pode ser um verbo significativo. Ele é um verbo de ligação, é um verbo relacional. Ele está relacionando o adjetivo ao sujeito. Por isso que quando eu falo que nós temos aqui um predicado sendo introduzido pelo verbo de ligação, ele não é o núcleo. O núcleo é justamente o adjetivo. E por isso nós temos um predicado nominal, Aqui já remontando a aula de tipos de predicado. Mas vamos aqui nos concentrarmos na aula de transitividade. Então aqui nós temos um verbo de ligação. O verbo virar como verbo de ligação, certo?
Já temos aqui o primeiro verbo, verbo de ligação. Vamos ao segundo exemplo. A canoa virou. Quando eu chego para você e falo, a canoa virou, existe uma ação? Existe, no sentido de tombar. A canoa virou, a canoa tombou, né? Qualquer coisa que eu tivesse a mais aqui seria apenas complemento, mas não seria pedido pelo verbo, porque o verbo já possui sentido completo. Então, o que nós temos aqui é um verbo intransitivo, pessoal. Temos aqui um verbo intransitivo. Olha só que coisa maravilhosa. Já temos verbo intransitivo. Já temos o verbo virar como verbo de ligação, o verbo virar como verbo intransitivo. Vamos ao próximo exemplo. Quando eu falo, Elaine virou o rosto. Quem virou o rosto? Elaine. Elaine é o sujeito da oração. O verbo virar, neste exemplo, ele está no sentido de virar de lado, né? Virar de lado. Se é virar de lado, é um verbo transitivo que não requer preposição. Se ele não requer preposição, ele é um verbo transitivo direto. E aqui nós temos o objeto direto. Olha que maravilha. O verbo virar como verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo direto. Vamos ao próximo. O feiticeiro virou contra o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem virou contra o feiticeiro? O feitiço. Temos o sujeito, temos o verbo virar. O verbo virar aqui, pessoal, ele está no sentido de virar de lado? Não, ele exprime uma ação. Nós já sabemos que ele exprime uma ação, mas ele não está com o sentido de virar de lado. Ele está com o sentido que requer uma preposição. Se ele requer uma preposição, que está aqui representada pelo contra, nós temos aqui a preposição contra. Se temos a preposição contra, o verbo só pode ser transitivo indireto. Então já temos o verbo transitivo indireto aí, junto com os demais. Ligação, intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Agora vamos ao último exemplo. Deixa eu já fazer a ligação aqui, olha. Temos o verbo intransitivo, a canoa virou. Temos aqui o verbo transitivo direto, transitivo indireto. E agora vamos ao último exemplo. Ela virou-lhe as costas. Pessoal, quem virou-lhe as costas? Ela. Ela é o sujeito. O verbo virar aqui, se vocês perceberem bem, é como se eu dissesse, ela virou as costas para ele. Então, as costas é o objeto direto. Eu tenho aqui um verbo exercendo a função de transitivo direto e indireto, um verbo bitransitivo. E esse lhe, representado pelo pronome oblíquo, ele é o objeto indireto. Então, olha só. Ela virou-lhe as costas. Temos o sujeito, o verbo transitivo direto e indireto, as costas como objeto direto e o objeto indireto representado pelo pronome oblíquo lhe. Olha que interessante, pessoal. Nós utilizamos o mesmo verbo para representar todos os tipos de transitividade verbal, certo? Pegando aqui também o verbo ligação. Então, tivemos aqui esses 4 tipos de transitividade e o verbo de ligação. Que interessante, pessoal. Olha, vocês nunca fiquem analisando a transitividade do verbo sem o contexto, porque é o contexto que vai justamente dizer a vocês qual será a transitividade do verbo. Se eu pegasse aqui, por exemplo, e dissesse: eu ando devagar. Pessoal, o verbo andar, se eu digo eu ando devagar, eu estou dizendo que eu estou caminhando lentamente. O devagar, pessoal, ele diz referência ao verbo ando devagar. Aqui exprime uma ação. Se exprime uma ação, eu tenho aqui um verbo intransitivo, porque o verbo andar não pede um complemento. Aqui é só um complemento de informações, ou seja, é opcional.
Por exemplo, se eu falasse Elaine virou e não colocasse o objeto direto, eu não teria um sentido completo. Não, mas virou o quê? Virou o rosto. Aqui eu complementei, mas para clarear, né? É uma informação a mais. Se eu falo eu ando, é um verbo intransitivo. Mas aí se eu falasse para vocês, eu ando ansioso. Vocês perceberam que o andar, aqui o verbo andar, ele está ligando uma característica ao sujeito, ele diz respeito a um estado. Eu estou ansioso. Se eu estou ansioso, o andar aqui só pode ser verbo de ligação. Olha só, como tudo depende do contexto. Então não façam mais aquela análise da decoreba, de estar perguntando ao verbo se exige ou não preposição e dizendo se é transitivo direto ou indireto, ou intransitivo, ou de ligação, sem colocar o verbo no contexto. Tranquilidade, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente procura sanar todas as dúvidas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscreva-se e coopere conosco aqui neste trabalho de estar passando conhecimento todos os dias. Forte abraço, até a próxima!